para os colegas aqui no backstage. Isso. Agora é só você colocar em modo tela cheia e vamos embora. Muito bem. Perfeito. É um prazer. Está todo mundo vendo o primeiro slide? Tá ótimo. É assim mesmo. Ok. Bom, como todos vocês, as milhares de pessoas nos 5 continentes que vêm acompanhando esse curso, segundo informações colhidas, já perceberam que, em torno da Agenda 2030, nós temos temas econômicos, temas ambientais e temas sociais. Faz parte do próprio espírito que motivou a formulação da agenda, que essas dimensões são indissociáveis para que se tenha um desenvolvimento sustentável, que é o que se quer, é o que as Nações Unidas aprovaram como meta para a humanidade até 2030. Vamos ver até que ponto a gente chega lá. Um desenvolvimento que não considere, além dos aspectos econômicos, aspectos ambientais e sociais, ele leva, inevitavelmente, além de ser insustentável enquanto desenvolvimento econômico, ele leva a desastres, leva a mudanças climáticas destrutivas para a humanidade e leva a pandemias, como essa que a gente, aos trancos e barrancos, está tentando se livrar. Então, vejam, eu vou comentar com vocês alguns aspectos que complementam e já foram mencionados também de passagem pelas colegas que me precederam. Esse ODS, reduzir a desigualdade dentro dos países e entre os países, definem algumas metas, e eu vou apenas ressaltar algumas palavras-chave. A primeira meta é que a população mais pobre possa crescer a sua renda, mais do que a média nacional, para reduzir a desigualdade. Que também haja uma inclusão social que independa da idade, do gênero, de deficiências, da raça, etnia, origem, religião e da condição econômica. Que haja uma igualdade de oportunidades, que se possa eliminar leis que restringem a igualdade de oportunidades. E que haja leis fiscais, salariais, de proteção, que levem a uma maior igualdade. Além disso, que os mercados, que as instituições financeiras globais, eles sejam melhor regulados e melhor monitorados para evitar o predomínio da lei da selva, da lei do mais forte. E que a voz mais forte possa também incluir os países mais pobres, em desenvolvimento, que não sejam hegemonizados apenas pelos países ricos. Também, uma das populações mais vulneráveis no momento, a gente sabe disso, são os migrantes forçados. Então, faz parte da redução das desigualdades uma maneira de pactuar formas de migração mais ordenada, mais segura, mais responsável das pessoas. Eu queria levar vocês pela mão para esse gráfico. Eu vou explicar de que se trata. Aqui no eixo horizontal, a gente tem a renda. Então, quanto mais para o lado direito, significa que a renda per capita dos países, e aqui estão muitos países, quase todos, para qual se tem essa informação, aqui, quanto mais à direita, são países que têm uma renda per capita, ou seja, por pessoa, mais alta. E aqui no eixo vertical, quanto mais para cima, significa uma vida média da população maior. Então, aqui você tem países lá na ponta, o Japão, por exemplo, que já ultrapassou, está perto de uma vida média de 85 anos. Não quer dizer que todo mundo viva 85 anos, mas, em média, uma pessoa nascida hoje no Japão ela tem uma esperança de vida de cerca de 85 anos. E você tem países muito pobres, onde isso está ainda abaixo dos 60 anos. Aqui temos a Somália. Bom,
Esses são os eixos. Quanto mais alto aqui, mais se vive. E aqui nesse eixo, quanto mais para a direita, maior a renda por pessoa, média. E aqui a gente tem essas bolinhas. Cada cor representa países de um continente. Então, a gente tem as bolinhas azuis, os países africanos, a gente tem bolinhas vermelhas, dos países asiáticos, bolinhas, círculos amarelos, países europeus, e temos aqui bolinhas verdes, que são os países das Américas. E o tamanho das bolinhas é proporcional ao tamanho da população desses países. Então, o país mais populoso do mundo é a China, tem uma bolinha maior. A Índia vem em seguida, não é? E o Brasil está aqui, uma bolinha verde, porque está nas Américas, tem também uma população grande, mas não tão grande quanto a China nem a Índia. Ok. Então, vejam o seguinte. Aqui, entre os países com menor renda média por pessoa, países africanos, eu não sei se o meu mouse está circulando aqui, tá? Nessa região, não sei se o meu mouse está circulando. De qualquer maneira, vejam, aqui, entre os países africanos mais pobres, não tem nenhum país tem uma renda média, uma vida média em torno maior do que 65 anos. É raro isso acontecer. Entre os países mais ricos, aqui no canto superior direito, você não tem... são países com uma renda mais elevada aqui, e não tem nenhum país com uma renda mais elevada média abaixo de 65 anos, 60 anos, por exemplo. Ocorre que a maioria dos países tem uma renda média e está aqui nessa área intermediária. Vejam, a maior parte dos países, inclusive o Brasil, está aqui nessa região. Vejam que, mesmo com uma renda média, existe uma diferença muito grande da vida média das pessoas. Tem países de mesma renda média, não é? Com menos de 65 anos de vida média, e tem países com essa renda média também equivalente, aqui no meio do pedaço, e com uma população que vive, em média, 80 anos. Então, isso significa que uma renda média explica pouco. Nos recursos, o que realmente define é como essa renda é distribuída e depois como ela é utilizada, os recursos do país. Então, a desigualdade explica muito. Aqui a gente tem alguns exemplos de imagens que revelam que a desigualdade social é uma coisa muito antiga. E ela pode ser identificada em várias situações. Por exemplo, na arqueologia, aqui no canto inferior esquerdo, os arqueólogos começaram a medir o tamanho das casas e viram que nessas ruínas de várias civilizações existem residências de vários tamanhos, mostrando residências maiores de pessoas com mais recursos, residências menores, pessoas de menos recursos, mostrando a desigualdade social. Aqui, acima, nós temos algumas pessoas carregando liteiras, mostrando que ou eram escravos ou eram pessoas muito pobres que serviam aos nobres, não é mesmo? Aqui nas civilizações à direita, nós vemos que havia todo um privilégio ao clero local, não é? Com as pirâmides, com os sacrifícios em que essa elite religiosa dominava de vários aspectos da vida social, revelando também desigualdades. E aqui embaixo nós temos um casal
que se amava tanto que nem a morte os separou. E os arqueólogos também investigam tumbas em sítios arqueológicos e identificam o tipo de objeto que era guardado nessas tumbas. As pessoas em certas tumbas eram enterradas com joias, com objetos valiosos, e outras nem tanto, mostrando então que já no Neolítico já havia desigualdade social. Isso começou a acontecer depois da época em que éramos caçadores e coletores de frutas e caçávamos animais para garantir a refeição do dia seguinte. Quando os homens começaram, e as mulheres, começaram a domesticar as plantas e os animais, eles se fixaram em determinadas áreas, nasceu a agricultura, nasceu um excedente de produção que algumas pessoas se apropriaram mais do que outras, nascendo assim, há muitos anos, as desigualdades sociais. A desigualdade de renda, do trabalho, ela é medida de uma forma muito sofisticada, e eu vou simplificar aqui a explicação, são os coeficientes de Gini. Vejam, o coeficiente de Gini igual a 1 é uma situação teórica de alta desigualdade, onde, num determinado país, numa determinada sociedade, uma pessoa tivesse toda a renda. Isso não existe, porque mesmo os pobres têm alguma renda. Então, mais um coeficiente Gini de 1, que não tem equivalência prática, significaria que toda a renda estaria concentrada em uma pessoa. Numa outra situação, também teórica, que não tem correspondência prática, o coeficiente Gini igual a 0 significa que todos os residentes daquela sociedade, daquele país, tivessem igualmente a mesmíssima renda. Isso também é uma situação teórica que não é viável na prática. Mas vejam aqui, os países estão coloridos das cores mais claras, de menor desigualdade social, até as cores mais escuras, um vermelho mais escuro, mais pesado, de maior desigualdade de renda do trabalho. Bom, dá para perceber aqui que nós não estamos em boa companhia. O Brasil é um país altamente desigual, comparável a sociedades bastante pobres do sul da África, e existe toda uma gradação. Quanto mais clarinha a cor dos países aqui, significa que é uma sociedade mais igualitária. E há uma variação muito grande. Mas nós não estamos bem na fotografia, não é mesmo? E essa é a evolução do índice de Gini no Brasil. Desde os anos 90, com o fim da inflação, que penalizava muito as camadas mais pobres da população, houve uma tendência, esse gráfico aqui é o índice de Gini, e começa apenas com esses dados a partir de 2012, tá? 2012 até 2019. Então, vejam, aqui cada ponto desses é um trimestre. Então, aqui, por exemplo, 13,02 é o segundo trimestre do ano de 2013. Esse gráfico só chega ao período pré-pandêmico no segundo trimestre do ano de 2019. E são dados da Fundação Getúlio Vargas, baseado nas pesquisas do IBGE, dados altamente confiáveis. E vejam, já vinha desde os anos 90 uma tendência ainda irregular, mas consistente, de diminuição da desigualdade de renda no Brasil. É o que esse gráfico aqui vai mostrando. Com a crise econômica de 2015, e aqui vocês têm o primeiro trimestre de 2015, a desigualdade de renda volta a subir no Brasil, a níveis muito altos.
muito altos. E sabemos, com dados mais recentes, já no período da pandemia, que essa desigualdade vem crescendo. Mesmo no tempo em que a desigualdade de renda vinha baixando no Brasil, era uma melhoria bastante modesta. Vejam, naquela época, ainda que houvesse melhorias, só em 75 anos que o Brasil chegaria num nível de igualdade de renda, digamos assim, da Inglaterra. Nessa mesma época, uma pessoa com salário mínimo ela teria que trabalhar 19 anos para ela garantir uma renda mensal dos muito ricos no Brasil, 0,1%. Naquela época já, e isso eu ressalto que a pandemia acentuou essas desigualdades, isso já é sabido, 6 brasileiros tinham a mesma riqueza do que a metade mais pobre da população. E os 5% mais ricos recebiam por mês o mesmo que os demais 95%. Então, antes da crise se instalar em 2015, com a queda do preço das commodities e outras razões complexas, havia 28 milhões tinham saído da pobreza no Brasil, com políticas afirmativas, com políticas de redistribuição de renda, Bolsa Família, etc. Mas, ainda assim, o país crescendo, naquela época, os 10% mais ricos levavam mais da metade, 61%, dos frutos do crescimento econômico. E olhem só, existe uma injustiça tributária muito grande, a gente sabe disso. Enquanto que os 10% mais pobres da população gastam 1/3 da renda com impostos, os 10% mais ricos gastam um pouco mais do que 1/5 da sua renda com impostos. Só com o fim da isenção de impostos a lucros e dividendos, que é onde principalmente os mais ricos se beneficiam, a gente teria no país mais de 60 bilhões de saldo desses impostos que não são pagos. 2 vezes o Bolsa Família, 3 vezes o que se gasta na educação básica e 60 vezes o que se gasta na educação infantil. Então, naquela época, as desigualdades, apesar de estarem diminuindo as desigualdades de renda, eram um ritmo no qual as mulheres brasileiras só teriam a igualdade salarial com os homens em 2047. E as pessoas negras só ganhariam o mesmo que as pessoas brancas lá por 2089. Então, eram melhorias reais, mas muito lentas ainda para resolver a extrema desigualdade social brasileira. A pandemia piorou isso tudo. Nós tivemos, em 2021, já um relatório que atualiza dados em relação àquelas metas que eu mencionei num dos primeiros slides, de um grupo de trabalho da sociedade civil, que eu participo, que avalia de forma mais dinâmica os indicadores sociais e todo ano solta um relatório. É um grupo de trabalho da sociedade civil. São instituições, são organizações não governamentais e, infelizmente, para aquelas 7 metas que eu mencionei no início, tivemos retrocesso em todas elas neste ano, que em breve se encerrará, e em 2020 também. Desculpe. Uma das populações mais vulneráveis, sabemos, às desigualdades, são os migrantes forçados. A crise de 2015 levou a essas cenas dramáticas de pessoas fugindo de conflitos, fugindo das secas, fugindo da fome e procurando um lugar melhor para si e para as suas famílias.
e com cenas dramáticas, como todos viram na imprensa. Isso levou também a uma primeira situação de solidariedade e, infelizmente, depois a cenas muito horríveis. E o Brasil não ficou fora disso. Nenhuma sociedade está imunizada contra o preconceito, contra a xenofobia, e tivemos cenas deploráveis aqui, por exemplo, aqui embaixo, no meio, um imigrante sírio que estava se defendendo com seus esfirras em Copacabana foi atacado por outros ambulantes. Aqui, no canto inferior esquerdo, venezuelanos que buscaram abrigo em Roraima, eles tiveram suas posses queimadas por brasileiros. Então, essa é uma situação que há todo um ativismo de organizações religiosas e da sociedade civil para proteger essa população que é vulnerável entre os vulneráveis, ou seja, os migrantes forçados. Esse é um dos temas das desigualdades sociais e suas relações necessárias com o desenvolvimento econômico e com a proteção do meio ambiente, que é objeto do nosso programa, Agenda 2030 na UERJ, o UERJ na Agenda 2030. Nós começamos em 2019, num evento em que reuniu, aqui vocês veem, entidades acadêmicas, cientistas, atividades culturais, e desse evento inaugural nós temos realizado outros e colaboramos com esse evento em particular do CEDERJ, da Fundação CECIERJ, com o qual temos a máxima simpatia e interesse em continuar colaborando. Muito obrigado.